Bom, jovens, dando continuidade, assim como fizemos com geografia, vamos tentar também fazer com sociologia, para tentar minimizar um pouco aí essa questão aí das aulas presenciais, certo? O nosso primeiro conteúdo de sociologia, conteúdo bem interessante, é o sentido do trabalho. No ano passado, a gente analisou a sociologia. Afinal de contas, a sociologia era uma disciplina nova para vocês. Então foi visto, por exemplo, a questão do conceito de sociologia, o seu surgimento, tá certo? A partir deste ano, ou seja, no segundo ano, a gente vai analisar alguns temas na prática, de como a sociologia realmente ela vai funcionar e ela vai, de certa forma, analisar alguns assuntos bem importantes da nossa sociedade. E falar de trabalho é um assunto bem interessante que a sociologia, logicamente, vai se preocupar em analisar, haja vista que, que ele está vinculado, melhor dizendo, diretamente à sociedade, certo? É um assunto um tantinho longo, vocês me conhecem, se fosse uma aula normal, presencial, a gente passaria aí um bom tempo falando desse material, porque é um material que não esgota fácil de informações, certo? Então, nesse sentido, a gente vai fazer o que? Vai só dar um apanhado geral, uma visão geral do nosso conteúdo e para ajudá-los também nas atividades. Postarei uma atividade também é, na plataforma, então aqueles que não fizeram o cadastro, por favor, façam, certo? E também para ajudá-los aí no melhor entendimento e também fazer algumas atividades que a gente já havia pedido no roteiro, tá certo? Então vamos lá iniciar um pouco aí sobre o nosso conteúdo. Como falei, é um assunto bem interessante nesse aspecto. Então, o sentido do trabalho, a gente pode começar a se questionar, como eu digo sempre. A primeira coisa a se fazer ao analisar determinado assunto, seja em sociologia, em geografia, filosofia, qualquer outra disciplina de humanas, é procurar entender o seu título. O título identifica muito o conteúdo. Então, o sentido do trabalho, correto? O que é o trabalho atualmente? De como é visto o trabalho, de acordo com a visão sociológica, como de certa forma é relacionado o trabalho, certo? Inicialmente a gente vai analisar o seguinte, temas interessantes como a flexibilidade do trabalho, a flexibilização do trabalho, o trabalho terceirizado, a questão da precarização do trabalho, tá? E outros temas que serão complementados no assunto seguinte. Então esse assunto trabalho em sociologia, a gente vai dividi-lo em duas partes. Essa primeira parte agora no sentido do trabalho e logo depois do trabalho e suas transformações tecnológicas. Mas será aí em um outro momento, tá? Então vamos começar a analisar, jovens. Como eu disse, é um assunto um tanto extenso, então a gente vai tentar aí alguns pontos que são mais interessantes, alguns pontos que são mais importantes, tá certo? Vamos iniciar aqui, jovens. O trabalho pode criar um conflito entre o ser, o ter e o fazer. É o primeiro questionamento que a sociologia vem a realizar. Porque no aspecto econômico, o trabalho, ou melhor, o trabalho geralmente é visto apenas pelo aspecto econômico, apenas com a visão do ter. Só que o trabalho não é só o ter. Segundo a sociologia, de acordo com a visão sociológica, o trabalho é também o ser, o ter e o fazer. Tudo isso então deve ser levado em consideração. Por exemplo, o ser. Como assim? Como é que o trabalho é o ser? O que é que o trabalho representa para aquele indivíduo? De que forma o indivíduo pode colaborar para a sociedade? Tá? Então, isso é o ser. O ter é uma consequência do ser e do fazer. Quando eu digo fazer, o que é que eu posso fazer através do meu trabalho para, de certa forma, contribuir de alguma forma com a sociedade? Então, logicamente, jovens, que o ter, que é a questão econômica, ele vai vir por consequência. Ora, se eu exerço algum papel na sociedade, ou seja, eu sou, represento alguma função, tenho algumas atribuições, tá? E vou fazer aquele meu trabalho da melhor maneira possível, correto? Consequentemente, o ter, que é o aspecto econômico, ele vai acabar surgindo como consequência, certo? Então devemos ter isso em mente. A primeira coisa, que a sociologia vai analisar o trabalho não somente de acordo com o viés econômico, com o viés capitalista, mas com o viés mais humanitário, com o viés mais sociológico mesmo, conforme a disciplina. Ou seja, o ser, o que é que eu represento, o que é que eu posso, o que é que eu sou para a sociedade, correto? O fazer, o que é que eu posso contribuir para a sociedade, de que maneira o meu trabalho vai contribuir para uma sociedade melhor, e o ter, repito, que vai vir aí como consequência, certo? Jovens, falar de trabalho atualmente também é um tema bem interessante, porque vivemos, como todos sabemos, numa sociedade capitalista, e o capitalismo muitas vezes ele é bastante cruel, tá certo? E
atualmente há uma cobrança muito grande por conta do empregador com relação ao funcionário, com relação ao colaborador, com relação ao empregado, tá? Como disse esse segundo ponto aqui, ó, mudanças mais recentes no mundo do trabalho, como estabelecimento de metas diárias. Metas diárias. Dependendo do trabalho, dependendo da função que é exercida, você tem metas a cumprir. Mas com relação à meta, até aí tudo bem. Desde que a meta, por exemplo, não extrapole, desde que você, por exemplo, não seja pressionado a cumprir essa meta. Então, a sociologia vai analisar o trabalho também nesse sentido aí, que o trabalhador, muitas vezes, como a gente vai analisar já já, na visão aí de alguns sociólogos, como por exemplo Karl Marx, Max Weber e outros, da questão do trabalho alienado, da questão, por exemplo, jovens, da questão da mais-valia, onde o trabalhador é explorado muitas vezes e ele não recebe na mesma proporção, correto? Então muitas vezes o trabalhador ele recebe uma série de metas a cumprir, uma série de obrigações a cumprir, e ali de certa forma está numa rivalidade entre um funcionário e outro. Como assim? O mercado ele vai utilizar de algumas estratégias, correto? Para fazer com que o trabalhador, o funcionário produza mais, correto? Então além de pagar a questão do salário, que é direito, ele vai pagar algumas bonificações, por exemplo, ou premiações para aquele funcionário, para aquele colaborador que se destacar mais. Ocorrendo aí, portanto, uma espécie de rivalidade, uma espécie de concorrência entre funcionários, como está aqui logo após, ó. E prêmios por produtividade aperfeiçoam os métodos de controle sobre o trabalhador. Controle sobre o trabalhador. É um outro ponto bem interessante a ser analisado, que a sociologia também vai procurar analisar esse aspecto aí. Ou seja, dá para entender até aqui, imagino eu, que o trabalho vai ser visto não só de acordo com o viés capitalista, mas com um viés mais humanitário, com um viés mais sociológico mesmo. Então, quando eu digo controle sobre o trabalhador, atualmente o trabalhador é muito mais controlado, é muito mais cobrado do que outrora, no passado, tá? E os empregadores utilizam das mais diversas estratégias para controlar o trabalho, para controlar a produtividade desse trabalhador, correto? Ele diz mais ainda, ao intensificar sua atividade, o trabalhador aumenta a produtividade das empresas. Ora, vivemos, vamos tirar o caso do Brasil, por exemplo, onde o poder aquisitivo, onde a condição de vida é um pouco elevada, dependendo de onde se mora, correto? E a questão da renda de grande parte dos trabalhadores é muito baixa ainda. Então, muitas vezes, o trabalhador acaba mesmo que cedendo a isso, acaba que trabalhando um pouco mais, além do seu horário. Não que isso seja errado, desde que ele receba as condições, desde que ele receba, por exemplo, salário noturno, se for o caso, ou receba as horas extras, mas isso não vem ao caso. O fato é que muitas vezes o trabalhador extrapola um pouco o seu trabalho exatamente para tentar aumentar aí um pouco a sua renda. E, consequentemente, quanto mais o trabalhador trabalha, mais vai aumentar aí a produtividade e lucro das empresas. Isso que, de certa forma, é isso que os capitalistas almejam. Então, ele diz mais, jovens, tudo isso que o capitalismo quer. O capitalismo quer o quê? Aumentar a produtividade com cada vez menos recursos e cada vez menos tempo. Tá? Nem que para isso o trabalhador tem que trabalhar aí além do seu limite, correto? Como diz aqui o ponto seguinte, ao intensificar sua atividade, o trabalhador aumenta a produtividade das empresas, ou seja, em menor tempo e com menos recursos cresce a produção. E muitas vezes esse excedente da produção, esse lucro, ele não é transferido na mesma proporção aí para o colaborador, para o funcionário, correto? Como a gente vai analisar logo mais o conceito de mais-valia de Karl Marx. Continuando ainda, jovens, mas devido a essas mudanças do trabalho, atualmente vai surgir aí uma nova forma de trabalho, que é o trabalho flexível, que é a flexibilidade do trabalho, tá? Que é aquele trabalho mais maleável. A gente vai analisar esse termo principalmente no próximo conteúdo, no próximo assunto. Mas quando eu digo trabalho flexível, por exemplo, quando se leva trabalho para casa. Pronto, vou dar um exemplo agora nessa parte aí da pandemia, correto? Que está ocorrendo agora. Agora são o que? São 18 horas 44 minutos, sexta-feira. Eu não tenho aula de sexta-feira, correto? Mas observe que a gravação, a aula, torna o trabalho mais maleável, porque eu posso fazê-lo aqui, na minha casa, compreenderam? Então o trabalho flexível, dá uma flexibilidade do trabalho para o trabalho, é quando, por exemplo, se leva
o trabalho para casa. É quando você, o funcionário, decide, por exemplo, o melhor horário aí para exercer o trabalho. Mas só que muitas vezes o trabalhador acaba aqui extrapolando ainda mais. E quando se trabalha em um ambiente fechado, ele tem um horário a cumprir, horário determinado. Quando se leva o trabalho para casa, muitas vezes esse trabalho ele extrapola um pouco. Por quê? Porque o funcionário ou a pessoa deixa de aproveitar um pouco a família, deixa de aproveitar um pouco momentos de lazer e passa a exercer um pouco mais do trabalho. Ele é controlado também. Porque não é porque vai levar o trabalho para casa que ele não vai ser cobrado. Pelo contrário, o controle desse trabalhador flexível por conta do empregador vai ser maior ainda, tá certo? Então vamos tentar conhecer um pouco melhor essa questão da flexibilidade do trabalho. Atualmente muitos trabalhadores, mesmo em seu tempo de descanso, correto? Final de semana, feriado, aquele almoço de família aos domingos que poderia aproveitar melhor, e qualquer coisa, ó, toca o celular ou a mensagem chega para que o problema ou que o trabalho possa ser resolvido. Compreender? Então, um outro tema bem interessante, que o trabalhador ele se torna ainda mais presente, mesmo no ambiente externo ao trabalho. O trabalhador em seu tempo de descanso fica à disposição das empresas que usam os meios móveis de comunicação. Atualmente tem até um tema interessante para isso, que é home office, que é quando se exerce aí esse trabalho em casa, tá? E esse trabalhador ele é recrutado através dos mais diversos meios de comunicação, celular, mensagens, e-mails, correto? Então é aquele ponto, o trabalhador ele está em stand-by. Quando a empresa então necessita de algo, entre em contato com o trabalhador, independentemente de onde ele esteja. Se o trabalhador estiver relacionado aí a um aspecto tecnológico, ele pode exercer o trabalho aí de maneira tranquila, tá? Outro ponto, jovens, que merece destaque os aspectos. Olha aqui, 2 aspectos relacionados aí a essa flexibilidade do trabalho. A gente vai começar agora a ter uma visão, por exemplo, de Max Weber, bem interessante, sobre essa flexibilidade do trabalho. Para Marx, jovens, formas rígidas e restritivas de organização levam ao trabalho alienado. Ou seja, esse primeiro ponto aqui, ele vai de certa forma fazer uma crítica, correto? Com relação ao trabalho. O que é esse trabalho rígido? Trabalho rígido é aquele trabalho onde ele é mais rigorosamente seguido, por exemplo, dentro da empresa. Então, para Max Weber, as formas rígidas e restritivas de organização levam ao trabalho alienado. O que é que para entender, o que é o trabalho alienado? Por parte. O que é uma pessoa alienada? A pessoa alienada é a pessoa que não tem um determinado ponto de vista, é a pessoa que vive e parece que é à toa. Então, trabalho alienado, pegando esse contexto, é quando eu exerço um trabalho que eu não me identifico. É quando eu estou fazendo todos os dias a mesma coisa, mas no final das contas aí, eu não sei realmente o que é que eu estou fazendo, o que é que eu fiz grande parte da minha vida. Tá certo? Então ele faz uma crítica com relação a esse ponto. Então leva o trabalhador alienado àquele em que o trabalhador não se reconhece, no produto de seu trabalho, nem consegue aprender o processo de produção como um todo. Então, o trabalho alienado ou trabalho rígido, correto? É aquele tipo de trabalho onde o trabalhador faz sempre a mesma coisa, ele não sabe fazer uma outra coisa. Tem até um filme bem interessante, não sei se vocês já assistiram, um filme de Charlie Chaplin, do século passado, mas é um clássico, é um filme de cima mudo, na época ainda preto e branco, chamado Tempos Modernos. Ele faz uma crítica bem interessante a esse trabalho rígido, que a gente vai conhecê-lo como Fordismo, tá certo? No próximo assunto de Sociologia e também Geografia, a gente vai entender um pouco mais o que foi esse sistema de produção chamado Fordismo e o que foi esse sistema de produção chamado de Toyotismo, tá certo? Mas essa crítica feita aqui inicialmente por Max Weber, nada mais do que uma crítica feita também ao Fordismo, que é aquele trabalho rígido, onde o trabalhador exerce sempre a mesma função, mas ele não sabe realmente o que está fazendo, ele não participa de todo o processo produtivo, tá? Ainda segundo Marx, jovens, o trabalhador não fica com toda a riqueza que gera no processo. Isso aqui vai gerar um conceito bem interessante já, que é um outro conceito chamado de mais-valia. É quando a riqueza produzida pelo trabalhador, nesse sentido aqui, não é repassada, como eu falei ainda há pouco, na mesma proporção ao funcionário. Então as empresas lucram cada vez mais e o poder aquisitivo das pessoas, infelizmente, ao invés de aumentar, acaba que meio que diminuindo, tá certo?
Então o trabalhador não fica com toda a riqueza que gera no processo produtivo, pois parte dela é apropriada pelo sistema ou pelo próprio, lógico, capitalista. Tá certo? Então aqui é uma crítica feita a esse sistema rígido do trabalho, onde o trabalhador acaba que não participando do processo produtivo. Tranquilo? No final, a gente vai tentar fazer uma breve revisão sobre essa primeira parte aqui. Tá? Dando continuidade, já que é um texto um pouquinho longo, por isso que eu falei que a gente vai se atentar aos pontos mais inerentes, mais importantes. O sentido do trabalho. Atualmente, jovens, sabemos que o trabalho é algo essencial à vida humana. O trabalho é uma forma de organizar a sociedade, o trabalho é uma forma de se relacionar, o trabalho é uma forma de interagir, o trabalho é uma forma de dignificar realmente aí o ser humano. Só que nem sempre foi assim. No início, se for até analisar isso no livro de vocês, na parte inicial aí, sobre a história do trabalho, o trabalho era tido como algo negativo, então o trabalho era tido como uma espécie de castigo. O próprio termo trabalho surgiu de um termo chamado tripalium, que era um objeto utilizado aí para tortura. Então, trabalho, no início, era sinônimo aí de tortura. Hoje em dia sabemos que o trabalho é algo mais do que essencial, do aspecto do ponto de vista capitalista, mas também do aspecto sociológico, ó, como a gente analisou aqui agora, também está relacionado àquilo que eu sou, aquilo que eu represento para a sociedade, aquilo que eu posso fazer para contribuir para uma sociedade melhor. Então sabemos atualmente que o trabalho vai ganhar uma vertente, uma visão muito mais diferenciada do que no seu início aí. Tranquilo? Uma parte bem interessante, vamos passar essa outra parte aqui, que é a parte histórica. Não vai interessar muito para a gente agora, no momento de sala de aula a gente trata um pouco melhor sobre isso. O trabalho evoluiu, jovens, até chegamos aí no século XVIII, na primeira revolução industrial, quando, como vocês viram lá também no ano passado, no surgimento da sociologia e das ciências sociais, que a indústria ela vai exercer um papel fundamental nas transformações da sociedade, na transformação da vida das pessoas, porque, por exemplo, aumentou-se aí a maneira de produzir. Para você produzir mais, o ritmo de produção foi diferenciado, a relação com a natureza também, com os recursos naturais também, ficaram cada vez mais intensos, correto? E houve uma necessidade, à medida que o capitalismo avançava, e o poder aquisitivo das pessoas também aumentava, passou-se a ter essa necessidade de ter uma maior produção. Então passou-se a contratar mais pessoas, as pessoas passaram a trabalhar mais. Então as pessoas, infelizmente, passaram a ser também exploradas mais, porque de certa forma, como já falamos aqui, esse lucro, essa riqueza não era dividida na mesma proporção aí para seus funcionários, tá? Então Karl Marx vai elaborar um conceito bem interessante, um clássico da sociologia, que vai ser chamado, e da economia também, que vai ser chamado de conceito de mais-valia. O que é a mais-valia? Mais-valia é o excedente de trabalho apropriado. Excedente de trabalho apropriado. O que é que isso significa? Excedente, ou seja, o excesso. Tá? A mais-valia, portanto, é aquilo que o trabalhador trabalha a mais, correto? Porém, não recebe por ele. Tranquilo? Pelo detentor do meio de produção. Dá um exemplo aqui bem simples para que a gente possa entender essa mais-valia. Por exemplo, quando se contrata alguém para trabalhar, geralmente essa pessoa trabalha 40 horas semanais, então são 8 horas diárias. Por exemplo, de 8 às 12, das 14 às 18, dá 8 horas. Tá? E quando você vai contratar, então, você trabalha contratado durante trabalhar 8 horas, tudo bem. Você fica alegre, satisfeito, porque realmente a questão do trabalho, do emprego é bem difícil. Só que, na realidade, na grande maioria das vezes, você está recebendo, por exemplo, por 6 horas, 6 horas e meia, 7 horas de trabalho. Aquela hora que você trabalha mais, aquele é o excedente, ou seja, é como se o empregador, como se o capitalista estivesse gastando com o funcionário somente aquele intervalo ali, de 7 horas de trabalho. Tá? Aquele excesso, aquela 1 hora e meia, aquela 1 hora, aquela 2 horas a mais, talvez, que tá de acordo com a lei, tá tudo tranquilo, não tá te devendo nada, ó, o empregador. Mas nesse sentido aí, nessa hora a mais, ele já é como se fosse o lucro dele, é o excedente de trabalho. Então é isso que Karl Marx vai falar de mais-valia, é quando o trabalhador trabalha além do limite, além do necessário e não recebe por esse trabalho, correto?
na evolução do trabalho, jovem, do conceito, vimos que o trabalho, acabei de falar ainda há pouco, que o trabalho era inicialmente tido como um castigo, como algo negativo, um esforço físico somente para aquelas pessoas menos favorecidas. O trabalho foi evoluindo, correto? Até chegarmos aqui no século XVIII, na primeira Revolução Industrial, quando houve a necessidade ainda mais do trabalho, do trabalhador, correto? Então, Karl Marx vai aí elaborar um conceito bem interessante chamado mais-valia. Repito, é um clássico, porém é um conceito que ainda hoje é muito válido. A mais-valia ainda hoje é existente nas mais diversas áreas e segmentos aí do trabalho. Voltando aqui um pouquinho à história ainda com relação ao trabalho, no século XVI houve uma visão também interessante, correto? Da reforma protestante, que o conceito de trabalho passou a ter uma visão diferenciada, não apenas agora como se fosse um castigo, não. Essa ideia foi totalmente aí deixada de lado, mas o conceito de trabalho como uma atividade que dignifica o homem, que dignifica o ser humano, é uma construção histórica que surgiu com a reforma protestante na Europa do século XVI, tá? O Webb mostrou que a ética protestante da predestinação divina do indivíduo e a prosperidade material como um sinal divino de que o ser humano atingiu a salvação foram o espírito do capitalismo. Como assim? O que é que isso quer dizer, jovens? A reforma protestante acreditou o seguinte, que o trabalho não só dignifica o ser humano, mas o trabalho, de certa forma, é algo que é divino. Ou seja, é algo que vem lá de cima, é algo que é de Deus. Então, para a reforma protestante, o ser humano ele tinha que trabalhar para, de certa forma, garantir um pouquinho aí a sua salvação, correto? Então, para ele, o ócio era um pecado absurdo. Então, a pessoa realmente tinha que trabalhar. Isso, além de dignificar, além de melhorar o ser humano, garantia aí um espaço no céu. E isso de acordo aí com a reforma protestante. Só que, de certa forma, o capitalismo acabou se aproveitando disso. Por quê? O capitalista, certo? O capitalista, que é o dono dos meios de produção, que é o proprietário dos meios de produção. Que você tem uma divisão clássica, correto? Você tem um proprietário dos meios de produção e você tem os proprietários da mão de obra, que não detêm os meios de produção. Só que esses meios de produção, para eles realmente gerarem lucro, dividendo, eles precisam aí que sejam esses meios de produção, a terra, o próprio capital e vários outros instrumentos sejam transformados em trabalho. Esse trabalho vai transparecer aí em lucros, correto? Mas para que esse trabalho, para que essa produção aconteça, ele precisa de pessoas para trabalhar. Ora, então se de um lado as pessoas já precisam trabalhar, ainda tem uma teoria afirmando que se você trabalhar, você vai garantir uma certa salvação, que é divina a questão do trabalho, então o capitalista acabou se dando muito bem com relação a isso, correto? Porque pessoas precisavam de trabalhar, o capitalista então lucrava com isso, a pessoa prezava do trabalho e ainda pensava, estou garantindo aí a minha posição no céu. Então isso de certa forma acabou sendo bem interessante aí para o acúmulo de capital por parte dos capitalistas, jovens. Dando continuidade, reforçando isso, aqui diz, essa mudança de valores reforçou aos poderes econômicos da burguesia. Ou seja, se a burguesia era forte após a reforma protestante, afirmando que o trabalho garantia uma posição lá no céu, de certa forma, entre aspas, falando, né? Isso ainda aumentou e reforçou ainda mais os poderes econômicos da burguesia e favoreceu a aceitação da ascensão social pelo trabalho e pelo acúmulo de capital. Ou seja, essa ideia da ascensão social, ou seja, essa ideia de mudar de vida através do trabalho, essa ideia de acumular capital, de acumular riquezas através do trabalho ficou cada vez mais forte. E ficou cada vez mais forte tão fato que hoje isso é uma verdade. Correto? Trabalhamos, as pessoas trabalham não somente para o aspecto do ter, né, como vimos ainda há pouco, mas também para a própria sobrevivência, porque o trabalho é necessário. O trabalho é a maneira que a gente vai analisar já, a maneira que a sociedade melhor encontrou aí para se organizar, jovens. Então, para o protestantismo, a riqueza conquistada por meio do trabalho é reinvestida em mais trabalho, como está afirmando aqui, Para o protestantismo, a riqueza conquistada por meio do trabalho e reinvestida em mais trabalho não poderia ser condenada. Ou seja, segundo a reforma protestante, não tinha nada demais o cidadão trabalhar
e reinvestir o que ele ganhou no trabalho em mais trabalho, trabalhar e acumular cada vez mais riqueza. Isso a mais seria um indício de salvação, correto? Então isso de certa forma, que não deixa de ser uma verdade, essa questão que o trabalho realmente é importante, mas isso acabou sendo utilizado aí pela burguesia na época, acabou sendo utilizado aí pelos capitalistas na época, se aproveitando então um pouquinho de certa forma dessa teoria, onde dizendo que o trabalho deve ser reinvestido em trabalho e que isso é um indício de salvação. Então o capitalismo se fortaleceu muito aí após aí século XVI, século XVII, XVII e XVIII em diante, jovens. Já no século XX, mais recente, ocorreram muitas modificações e mudanças no mundo do trabalho. Mas o que é mundo do trabalho? O que é que isso significa? O que é o mundo do trabalho? Olha, fácil de entender, jovens. Quando eu digo mundo é a ideia de algo que é maior, algo que é um contexto maior. Então, quando eu digo mundo do trabalho, é todo e qualquer assunto relacionado ao trabalho. Então, é uma designação ampla que engloba a organização do trabalho, as relações laborais, ou seja, as relações de trabalho, as inovações tecnológicas, o ambiente do trabalho, as organizações dos trabalhadores, entre outros. Então, mundo do trabalho é a expressão utilizada quando eu quero me referir a qualquer assunto relacionado a ele. Seja a forma de trabalho, seja a forma de trabalhar, seja o processo produtivo, seja as relações de trabalho, seja como os trabalhadores ou o trabalho se organiza, seja o ambiente do trabalho, tá? Que isso aqui, jovem, a gente até viu um pouquinho lá no ano passado, que é chamado Sociologia das Organizações. Então, Sociologia das Organizações é aquela parte específica da sociologia que vai tentar analisar como as organizações funcionam internamente nas suas mais diversas formas, tá certo? O significado do trabalho e o processo a ele relacionado altera-se consideravelmente, embora o trabalho continue sendo um dos pilares sobre o qual se sustenta a nossa sociedade, ou seja, o conceito de trabalho, logicamente, que já desde aí, do início, quando o trabalho era tido como algo negativo e passou a ser algo positivo, porque dignifica o ser humano até os dias de hoje, a gente vai analisar já várias outras transformações do trabalho, logicamente que o trabalho ia passar por diversas transformações, por diversas mudanças e conceitos, mas mesmo assim o trabalho ainda continua sendo os pilares e vai continuar sendo uns pilares de sustentação aí da sociedade, independentemente ele seja qual for, porque o trabalho é necessário, porque a produção é necessária, porque o trabalho, de certa forma, repito, vai organizar a sociedade, vai dividir as tarefas da sociedade. Não esqueça, o trabalho é a questão do ser, do ter e do fazer, não apenas do ter. Tranquilo? Outro ponto aqui interessante, a gente vai analisar já, jovens, essa parte aqui, o lugar do trabalho na vida, em sociedade, vai falar um pouquinho só sobre a questão de algumas críticas recebidas aí com relação ao trabalho flexível, tá certo? Agora essa outra parte aqui é interessante. O trabalho em crise. Quando eu digo trabalho em crise, eu já vou trazer para um contexto mais atual, um contexto mais contemporâneo. Final aí de século XX para século XXI e todas as transformações acompanhadas com relação a essas mudanças no mundo do trabalho. Tranquilo? Então, como falamos ainda há pouco, a sociedade contemporânea, aqui, a sociedade contemporânea se estrutura em parte pelo trabalho organizado socialmente. A sociedade precisa do trabalho, a sociedade precisa se organizar pelo trabalho. Utilizando mais uma vez esse período, né, que estamos vivenciando, a questão do trabalho, ou outro aspecto que acabou ganhando aí um grande destaque nos dias atuais, correto? Devido ao isolamento social, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas perderam sua oportunidade de emprego, muitas empresas estão fechando, mas que acabou sendo uma consequência, né? Que realmente o que importa nesse momento é salvar vidas. Mas só mostrando que o trabalho é a maneira de organizar a sociedade, correto? Que sem ele tudo acaba se desestruturando. A gente vai ver já no ponto aí, no final do nosso material, que sem o trabalho, jovens, a renda, logicamente que ela vai diminuir. A renda sendo diminuída, o cidadão, o indivíduo, ele de certa forma ele é excluído em diversos aspectos da sociedade, porque a renda, o trabalho acaba incluindo aquele indivíduo, incluindo a família daquele indivíduo na sociedade, tá? Dos mais diversos aspectos. Com o passar do tempo, jovens, o desenvolvimento de tecnologia de automação, comunicação e de informática reduziu o emprego do trabalho humano nas tarefas, mas não o substituiu.
Quem nunca ouviu falar naquela ideia que a máquina está substituindo aí o trabalho humano? Jovens, parcialmente isso é verdade. Parcialmente isso é verdade, correto? Então, muitas oportunidades de trabalho, que é uma tendência natural do ser humano, em todos os seus processos, a evolução, correto? E a tecnologia ela vem por contribuir muito em facilitar o trabalho, em aumentar a produtividade e diminuir o esforço físico, correto? Porém, vai trazendo aí um outro aspecto negativo, que é a eliminação de uma oportunidade de emprego e de trabalho. Mas não significa dizer que o trabalho, diminuir o trabalho acabou, não. De certa forma, não. Tá? Porque outras oportunidades de trabalho acabam que surgindo. Tranquilo? E os meios de comunicação, de certa forma, a tecnologia como um todo vem aproximar. O exemplo disso, mais simples aqui agora, é, por exemplo, a gravação desse vídeo dessa aula. Se não fosse a tecnologia, se não fosse a internet, se não fosse o computador, se não fosse o YouTube, por exemplo, sem fazer propaganda, né? Mas se não fosse as redes sociais, jovens, isso tudo não seria possível. Tranquilo? Então, o ser humano vai se adaptando com o passar do tempo com a nova realidade. Tá? Ele vai se moldando de acordo com aquilo que está acontecendo. E com o passar do tempo, jovens, ocorreram algumas mudanças no contexto aí do mundo do trabalho, ó, como está exposto logo em seguida. Houve aumento da soma de contratação flexível por tempo determinado. Então isso é muito normal atualmente. A questão do trabalho por tempo determinado. Então, por exemplo, o empregador atualmente contrata, dependendo da época, contrata o funcionário, contrata um colaborador durante apenas um período. Tá? Por exemplo, épocas de finais de ano, onde geralmente aí o fluxo de vendas aumenta. Então, geralmente algumas lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais acabam que contratando um maior número de pessoas, mas por tempo determinado. E quando termina esse tempo, nem todos permanecem, tá? Então, uma forma aí que está previsto na legislação do trabalho aqui no Brasil. Trabalho terceirizado é quando, por exemplo, eu vou transferir aquela responsabilidade para uma outra empresa, para uma outra pessoa, tirando aí um pouco a responsabilidade minha, tá? Acontece muito isso aí. Se preocupe não, que é o tema que a gente vai utilizar bastante aí no próximo conteúdo. Tranquilo? Jovens, outro ponto que merece destaque aqui é a diferenciação entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Tá? Desemprego estrutural é aquele desemprego causado especialmente devido às inovações tecnológicas. Tá certo? Então é aquele desemprego causado ou pela evolução do processo, tá? Ou pela introdução de novas tecnologias. Então o desemprego estrutural é isso. Já o desemprego conjuntural é algo mais amplo. O desemprego conjuntural ele é causado como o próprio nome sugere, por um conjunto de fatores que acabaram ocorrendo. Por exemplo, crise política, por exemplo, crise econômica, por exemplo, a própria pandemia. Pronto, a pandemia é um exemplo aí que está ocorrendo desemprego conjuntural. Não é estrutural, não foi a inovação de uma tecnologia, não foi a inovação de um processo. Tá? Dando continuidade aqui, o desemprego estrutural não está presente somente na esfera industrial e urbana. Ou seja, a tecnologia, jovens, não chegou apenas na indústria e nas cidades, correto? Porque não esqueça, por favor, o desemprego estrutural é aquele desemprego provocado, aquele desemprego causado aí pela introdução de tecnologias, pela introdução de máquinas, pela introdução de novos processos produtivos. Já o desemprego conjuntural vem de conjunto, vem de fatores, então é algo bem mais amplo, é algo bem mais extenso, jovens, tá? Então é o conjunto de fatores que acabou ocorrendo que ocasionaram o número de desemprego. Então não foi uma tecnologia que foi inserida. Mas nesse exemplo aqui, a questão do desemprego estrutural, das tecnologias, dos processos de produção, eles não chegam apenas na questão da cidade, na indústria, mas também no campo, tá certo? Então, por exemplo, onde você tem máquinas agrícolas que substituem tranquilamente o trabalho de 30 pessoas, tá? Isso vai acabar provocando aí um outro assunto, um outro contexto chamado de êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade, que vai influenciar diretamente na vida urbana e também na vida rural, que é um outro assunto que a gente vai analisar tanto em geografia como um pouquinho também em sociologia, tranquilo? O fato é, dando continuidade, o desemprego estrutural não está presente somente na esfera industrial e urbana, não está presente apenas na cidade, mas também no campo, como eu acabei de falar, devido
a mecanização agrária e o desenvolvimento de técnicas e insumos, visando aumentar a produtividade na agricultura e na pecuária. Fizeram com que a produção aumentasse com cada vez, olha, ó, produção aumentasse com cada vez menos trabalhadores. E é isso que de certa forma está ocorrendo, jovens, provocando isso que eu acabei de falar aí um pouquinho aí nessa questão do êxodo rural. Como consequência do desemprego no campo, muitos trabalhadores rurais e pequenos agricultores trocaram e trocam o meio rural pela busca por emprego nas médias e grandes cidades. Só que essa parte aqui, de jovens, merece um destaque. Por quê? Quando eu digo, olha, vamos analisar comigo. Quando eu digo que uma parcela de trabalhadores, correto, perdem suas oportunidades no campo, que o desemprego estrutural acabou chegando no campo, e as pessoas precisam sobreviver com suas famílias. E elas são obrigadas, então, a se deslocar para a cidade. E sabemos nós, quando chegam nas cidades, as cidades não estão preparadas. A gente até viu isso aí nesse assunto de urbanização, que eu já te gravei um vídeo para vocês, tá? Então, analise o seguinte, que as cidades não estão preparadas adequadamente para receber essa grande quantidade de pessoas, correto? E as cidades, infelizmente, não têm oportunidade de empregos, infelizmente, a todos. E ainda tem um detalhe, jovens, como vimos aqui, ó, novos empregos estão surgindo com base na tecnologia da informação. Então há um preparamento, há toda uma capacitação que muitas vezes o homem do campo ainda tem que se preparar. Correto? Então, quando ele chega na cidade, dependendo da função, ele não está ainda preparado adequadamente. Então o que, é que vai acontecer, jovens? O que, é que vai acontecer? Que ele vai acabar se juntando a uma grande quantidade de pessoas que já estão desempregadas, que já perderam seus empregos. Então outra situação realmente bem delicada que ocorre na cidade. Então observe o seguinte, que é um problema que acaba, que é um efeito chamado efeito cascata, é uma cadeia. Então quando esse efeito quando essa cadeia é quebrada, por exemplo, quando se perde emprego no campo, isso acaba gerando consequências para onde? Para o ambiente urbano, tá? Então a medida interessante para isso seria acabar fixando o trabalhador no campo, dando condições dignas, pagando corretamente, dando condições ideais para que ele possa permanecer no campo vivendo uma vida de qualidade, nessa vida estressante que é em grande parte das cidades. Correto, jovens? E essa é outra parte, o trabalho na era da globalização, é outra parte bem interessante. Essa parte vai começar o seguinte, quando eu digo trabalho na era da globalização, é o trabalho hoje, correto? É como o trabalho ocorre nessa história, nessa época contemporânea, tranquilo? Então, quais os principais problemas, quais os principais dilemas do trabalho hoje em dia? A gente colocou aqui alguns termos, observe, que eles estão até em itálico aí no material de vocês. E também tem esse conteúdo tem no livro, viu? Para chamar a atenção. Vamos tentar explicá-los, cada um deles aí. Então, quais são os principais problemas enfrentados aí no trabalho no final do século XX e início desse século, no século XXI? Primeiro, o crescimento do desemprego. A questão do emprego, como dá para observar, que vocês já conseguiram observar, é algo relacionado com um conjunto de fatores. Então, se algo não está legal, por exemplo, na política, isso vai acabar ocasionando também aí um aspecto negativo na economia. Com relação ao meio ambiente, vai acabar trazendo também consequências aí para a economia. E tantos outros fatores, principalmente no mundo de hoje, que vivemos em um mundo globalizado, globalização, jovens. E quando essa globalização, quando eu falo globalização, eu falo dos países, né, estarem interligados. Então, quando algo externamente ocorre lá em outro país, isso vai acabar afetando aí os demais países que se relacionam a ele. Então, a questão do desemprego é algo bem mais amplo. A precarização do trabalho é outro termo bem interessante, outro problema que está ocorrendo. O trabalho cada vez mais precário, o trabalhador trabalha muito, só que muitas vezes não trabalha em condições ideais, não trabalha em condições dignas. A fragmentação da classe trabalhadora, jovens. A classe trabalhadora muitas vezes tem uma certa desunião, correto? E nisso vai acabar fortalecendo o surgimento, aí, por exemplo, de sindicatos, na tentativa de fortalecer aí a classe. E o comportamento individualista, dependendo da classe, não todo, mas dependendo da classe de trabalhadores, há um pensamento muito individualista, não há um pensamento no todo, há um pensamento somente em mim, somente naquilo que eu posso ganhar e não naquilo que minha classe pode ganhar. Então, outro aspecto também negativo. E todos esses aspectos negativos aqui, acabamos de falar, que ocorreram no trabalho no final do século XX para início do século XXI,
jovens, acabou que implicando em outros problemas, como este aqui, ó. Este fato deste grande parte da população mundial, não somente brasileira, sem perspectivas de inclusão social, porque vivemos em uma sociedade capitalista. E nessa sociedade capitalista, praticamente tudo que é de bem material temos que pagar. Então, se não tem um emprego, se não tem uma renda, você acaba sendo excluído de parcela daquilo que a sociedade, daquilo que a vida, aquilo que a sociedade pode acabar te oferecendo, tá? Então o indivíduo acaba sendo excluído, ou seja, de ter acesso a participar de determinadas instituições da sociedade, como o sistema educacional, tá? O cuidado com a saúde, os direitos sociais básicos. Isso aqui, educação, saúde, direitos sociais básicos, tudo isso aqui, de acordo com a Constituição Federal, deveria ser garantido pelo Estado. Porém, a gente sabe que a teoria é uma, na prática é bem diferente. Muitas vezes, para a gente querer uma educação de qualidade, temos que acabar recorrendo a isso. Quando a gente quer também uma saúde de qualidade, um melhor tratamento, muitas vezes também temos que pagar um plano de saúde, pagar contas particulares. E vários outros direitos sociais aí que acabam sendo aí, de certa forma, deixados de lado, né? Dando continuidade, ó. Outros aspectos negativos proporcionados aí pelo desemprego. Políticas públicas de habitação, educação e trabalho são exemplos de meios, jovens, para promover a inclusão social. Ou seja, as políticas públicas, quando eu digo algo negativo, é que muitas vezes essas políticas públicas não ocorrem. Então, a maneira de tentar minimizar esses problemas aqui, ó, esses aqui, é a criação de políticas públicas, tá? De habitação, porque é um outro problema também, que a gente até analisou em geografia também, que é o fato da habitação. Como assim? Vivemos em um mundo, no país, especificamente no nosso país, onde o custo, onde a moradia é muito cara ainda. Então, políticas públicas voltadas para a habitação de qualidade, um preço mais acessível. Educação e trabalho são exemplos que podem diminuir um pouco aí esse efeito negativo do desemprego, tá? Outro aspecto, jovens, que merece destaque aqui pra gente, esse aqui, ó. Além da diminuição dos empregos formais. Empregos formais são aqueles empregos aí, ó, registrados em carteira assinada, que o trabalhador paga o CNSS. Se for um funcionário privado, dependendo do regime de trabalho, tem FGTS. Então, todos os direitos assistidos para aquele trabalhador. Mas tem diminuído muito o número de empregos formais e aumentado muito, crescido muito o número de empregos informais. Por quê? Porque o ser humano e o capitalismo proporciona isso ao ser humano, ou seja, essa adaptação. Então, por exemplo, o ser humano ele acaba se moldando, ele acaba criando formas, acaba criando maneiras aí para superar a crise, tá certo? Nem que isso seja um trabalho informal, nem que isso seja por tempo indeterminado. Enquanto são ampliadas as formas de trabalho de tempo parcial, instável, sem jornada definida, etc. São os famosos bicos, por exemplo. Então o trabalhador não tem um horário fixo de trabalho, é quando aparece uma oportunidade. Então isso é complicado, tá? Porque algumas despesas, por exemplo, são despesas fixas que a família tem todos os meses. Então se a renda não é fixa, isso pode acabar aí ocasionando alguns problemas bem sérios. Outro aspecto negativo, jovens, que está ocorrendo aí nesse início do século XXI também, a ausência, ou seja, a falta de leis trabalhistas, uma fiscalização deficiente, que dificulta seu cumprimento, aliadas às condições precárias do mercado de trabalho dos países menos desenvolvidos, favorecem a ampliação dos lucros, especialmente de empresas transnacionais, que em geral preferem países menos desenvolvidos com mão de obra farta e barata, que é o caso, olha aqui, ó, vou até grifar, favorecem até barata. Que no caso ocorre, por exemplo, com o Brasil, ocorre, por exemplo, com a China e várias outras potências capitalistas. As empresas se aproveitam dessa ausência da fiscalização, as empresas se aproveitam dessa falha da legislação trabalhista, onde a legislação trabalhista existe, mas ela é um pouco frouxa, ela é um pouco falha demais, aberta demais, tá? Acabando tendo como consequências principais, jovens, ó, são consequências desse processo todo que a gente está analisando aqui, ó. O desemprego, consequentemente o desemprego aumentando, vai aumentar ainda mais a desigualdade social, porque num país como o nosso, infelizmente, ela é gritante demais, e com o desemprego e com a crise na economia, essa tendência tende a piorar e aumentar cada vez mais, aumentando ainda mais e aprofundando ainda mais as diferenças entre as mais diversas classes sociais.
Tranquilo? Jovens, então essa foi uma visão rápida do nosso conteúdo, só para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vai analisar. Tranquilo? Espero que possa ter esclarecido um pouco, certo? E na dúvida aí pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar auxiliar da melhor maneira possível.